Ô Caio, qual que é o significado psicológico e espiritual do passado? Do passado, Vida da gente. aquilo que eu falei há pouco, é o que a gente atribui a ele como referência, seja limitantemente positiva, quando tem gente que diz, não, eu quero que o meu melhor do passado volte. Isso nunca vai acontecer. O passado não volta, porque eu já não sou mais quem eu fui no passado. É. Então, se você conseguisse reconstituir um dado lugar no passado, ele já não seria a mesma coisa, porque eu não sou mais o mesmo. Eu fui mudado desde então, mesmo sem saber, como eu já vi tantas vezes acontecer, de gente que sonha com o passado, e tem aquela experiência de adulto que ficou encantado pela fantasia lúdica da infância. Aí você o leva na casa da avó, da qual ele está afastado há 30 anos. Sim, cara. E a casa era enorme, Sim, já passei por isso. enorme. Aí ele volta lá, ela é pequenininha. Eu sei. Ele lembra daquela escada imensa. É isso mesmo. Aí ele sobe, nem tanto. É isso mesmo. Ele pensa naquele armário do vovô que parecia a Catedral de Notre Dame. Isso. Na fachada. Quando ele olha já assim, tá aqui o armário do vovô. Desse tamanhozinho. É. E porque a pessoa mudou. Por mais que ela tenha ficado presa à experiência fantasiosa, lúdica, positiva do passado, quando ela reencontra o passado no presente, ela vê que ela tinha proporções diferentes, ela dimensionalizou diferente, ela conservou o lúdico como projeção e ele já não correspondia agora à realidade dos fatos contemporâneos. Então, mesmo as melhores memórias do passado, elas estabelecem, quando são cultuadas, uma referência extremamente empobrecedora para o presente. E em qualquer nível. Eu acho, por exemplo, que é uma pretensão muito grande nós imaginarmos que uma pessoa que serviu a uma geração de maneira maravilhosa tenha que se tornar referência para sempre do modo como se tem que pensar, entender, discernir, falar, expor, apresentar, concluir. Por exemplo, no meio cristão, para não irmos muito longe, Tá. os presbiterianos têm em Calvino uma referência quase que eterna. Parece Jesus. É mesmo, cara? Eu não faço isso nem com Moisés. Paulo disse, olha, Moisés passou. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, é só ler. Aquilo era o ministério da morte em tábuas de pedra, estava desvanecendo, desvaneceu, já era. Agora nós estamos em Cristo, onde as coisas crescem todo dia, o tempo todo, na percepção, no entendimento. Calvino foi extraordinário, serviu sua própria geração e lançou bases saudáveis para outras gerações. Mas, meu Deus, ele está sendo transcendido todo dia. Ele viveu e leu a Bíblia a partir das lentes do tempo dele, no século XVI. Com a física do século XVI, com a medicina do século XVI. Com a ciência do século XVI, com os limites morais e filosóficos e éticos do século XVI, com os preconceitos do século XVI, com as guilhotinas e as fogueiras do século XVI. Com certeza. Aí o cara quer que ele seja absolutamente pertinente em tudo que disse e ensinou no século XXI.
Não, ele já não era há algum tempo. O que ele disse como interpretação bíblica também estava condicionado a esse condicionamento que eu acabei de descrever. Nós somos sempre filhos da nossa geração. Por isso, a minha única pretensão é servir a Deus na minha geração. O que passar disso, que seja útil enquanto útil for. Mas chega uma hora em que todos têm que saber. Como Paulo diz, que passa Paulo, passa Pedro, passa Apolo, passam todos. Passa Moisés, passa todo mundo. Como na transfiguração, você abre o olho e desaparece Moisés, desaparece Elias, tanto quanto desapareceria Pedro, João, Paulo, qualquer um, e fica só Jesus. E porque Jesus sim, é essa rocha que anda. Como diz Paulo, usando essa metáfora, é a rocha viva, a rocha que anda no deserto. Legal. Não é lindo? Lindo. Essa rocha andante. Ele é de novo a esquina em cada nova geração, em cada novo quadrante da observação Cada nova humana, esquina. em cada nova esquina da existência. Olha que legal. Ele é essa pedra viva, maravilhosa, e é a partir dele que eu olho toda vez sempre, tiro o meu prumo. Aí vejo que o melhor e o mais reto entre nós passou. Ele reatualizou a história a partir de si mesmo. E quem quer que tenha a referência de homens fica perdido sem saber por que não consegue entender o seu próprio tempo, a sua própria hora, nem se comunicar tão pouco com ela. O passado tem esse poder de gerar um limitante extraordinário, mesmo quando a referência passada foi a melhor possível. Quando é a pior possível, imagina então a desgraça, conforme eu disse antes. E aí, Igor? Então tem obsolescência em Paulo, Caio? Em algumas... Obsolescência como? Em Paulo, em algumas coisas que Paulo diz? Claro! Sim. Ele mesmo faz questão de dizer que está pedindo licença para falar por ele mesmo. É que o pessoal resolveu impor até o que Paulo diz que é uma permissão para dar uma opinião circunstancial, o pessoal não deixa. A opinião tem que virar texto incorrigivelmente inspirado. E às vezes o cara só está dizendo, olha, a minha opinião, e muitas vezes Paulo está falando para o momento, para a contemporaneidade. O princípio é permanente, mas o aplicativo é circunstancial, como está escrito aí no meu portal. E quem entender aquilo que eu disse ali, entende o resto. Quer ver? Vamos lá. Como é que está escrito aí? Princípio, eu acho que é princípios absolutos, aplicativos circunstanciais. No meu portal, na mente de Paulo, você tem uns 70, 80 ou 90 artigos meus sobre como Paulo olhava e entendia e compreendia o seu mundo e as coisas sobre as quais ele falava. Isso não é nada exaustivo, mas é profundamente rico. Está aqui. Ó, princípios imutáveis e aplicativos circunstanciais. A mente de Paulo. É isso aí que você tem que ler, compreender. Ó, uma viagem pela mente de Paulo é outra coisa que você tem que ler. É condição sine qua non para prosseguir falando em Paulo. Maravilhoso.